Bem, pessoal, esse vídeo vai ser para mostrar o C3D Memo, que é um plugin para geração de memorial descritivo dentro do AutoCAD ou no Civil 3D. Tá? Eu vou começar aqui mostrando onde é que está o link para você baixar esse programa. Está aqui na minha página, né? tbn2netappspot.com/showpack interrogação packd igual C3D Memo. Você abrindo a minha página aqui, o tbn2netappspot.com, você pode achar o link para os programas aqui do lado, tá? Do lado direito. Então o C3D Memo está aqui, é o primeiro da lista, beleza? Bom, nessa página você pode ver aqui uma descrição inicial do programa, mostrando algumas telas dele, o que ele pode fazer, a versão do AutoCAD ou Civil 3D ou ZWCAD ou BricsCAD a que ele se destina, tá? Porque ele roda, né, em todas essas plataformas. E você vai ter aqui em cima, ó, o link para você baixar esse programa na loja da Autodesk, que é essa daqui. Tá? Eu não vou colocar esse link aqui porque ele, às vezes a Autodesk varia, então prefira sempre baixar aqui esse programa, beleza? Dentro dessa página também tem a ajuda do programa, para você já olhar a ajuda antes de baixar o programa, então a ajuda é essa daqui, tá? Vai ter todos os passos aí que você precisa saber para configurar o programa, vai ter aí como que instala, como que desinstala, enfim. Então, a primeira coisa é baixar o programa. Clica download, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, é só clicar e baixar, tá? Descompactou numa pasta, aí você vai abrir o arquivo de ajuda, tá? O primeiro arquivo que vai abrir é o leia-me.txt. Por favor, leia esse arquivo. Ele não é muito comprido e a maioria das dúvidas é resolvida nele, tá? De instalação. Então, para instalar tem dois jeitos. Um, que é usando o mecanismo de autoload que apareceu no AutoCAD 2012 em diante, que eu não gosto muito porque ele ficou um pouco escondido, ou o segundo método, que é o método tradicional, usando o comando netload. Tá? Eu vou preferir usar o comando netload sempre, porque é mais simples, eu sei aonde o programa está de uma maneira mais rápida. Então, basicamente, fecha o AutoCAD se ele estiver aberto, tá? Para que você possa descompactar todo o programa numa mesma pasta, sem ter nenhuma interferência. E aqui tem um passo que a maioria das pessoas não se atenta e acaba não funcionando o programa. Tá? Quando você baixa um plugin para carregar no AutoCAD, onde você precisa usar o comando netload para carregar, muito provavelmente essa DLL, como ela veio de um ambiente externo, veio da internet, de um ambiente de rede, enfim, o Windows bloqueia por padrão a DLL e o arquivo de ajuda, que é esse que tem a extensão CHM. Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na DLL, clicar o botão direito, clicar propriedades e nessa telinha de propriedades vai ter um botão aqui no cantinho dizendo desbloquear. É só clicar ele e está resolvido. Tá? Isso vai acontecer tanto para as DLLs quanto para o arquivo de ajuda, que é esse que tem interrogaçãozinha amarela. Tá? Também vai ter aqui o botão desbloquear. No meu que já está desbloqueado, então eu já posso abrir ele. Feito isso, dê uma olhadinha no arquivo de ajuda. Apesar dele estar ali online, né, você tem ele offline, que é para você poder ver o programa. Então, como é que instala? Depois que você baixou lá na loja da Autodesk, ele vai ter um instalador já, se você baixou ele pela loja da Autodesk. Mas se você estiver preferindo usar o Netload, eu sugiro usar o Netload, porque você baixou da minha página. Na minha página tem sempre a última versão, né? Na página da Autodesk demora um pouco mais para chegar à última versão. E daí você vai escolher aqui qual é a versão adequada. Então, se você está usando o AutoCAD puro, por exemplo, do 2012, você vai escolher esse daqui, ó, CAD Memo 2012 underline XXX. Olhando lá na tabela, está aqui, ó, CAD Memo 2012. Se você estiver usando o Civil 3D 2015, por exemplo, ele está aqui na lista. Então é para você usar, ou melhor, está aqui. É para você usar o C3D Memo 2015. Então, se olhar lá na lista, está aqui, C3D, cadê? Aqui, C3D Memo 2015. Tá? Porque as DLLs são compatíveis com a versão específica, beleza? Dentro do pacote você ainda vai encontrar a ajuda do gerenciador de licenças, que é esse programinha aqui. Tá? Num vídeo diferente eu vou mostrar como que ele funciona, mas vai ter a ajuda dele lá também, muito parecida.
e eu sugiro você ler a ajuda do programa. Muito bem. Eu vou optar aqui por carregar o programa dentro do Civil 3D, tá? Então, vou fechar ele aqui a princípio, eu não tenho ele aberto, nada, está lá descompactado. Vou carregar o Civil 3D. Abrir o Civil 3D. Ah, mas se fosse no AutoCAD era diferente? Não, carrega exatamente da mesma forma, é com o mesmo comando, não tem diferença nenhuma. O que muda é como o desenho vai estar apresentado lá dentro. Eu vou mostrar as duas opções para você. Então, deixa ele abrir. Bom, abriu. Então, qual era o comando mesmo? Comando netload. Assim, linha de comando, netload. Escolho a DLL compatível, então C3D 2015, porque eu estou usando o Civil 3D. Ele vai mostrar escrito aqui carregado, tá? Se não aparecer carregado aqui, é porque você não desbloqueou a DLL, ok? Então vá lá na pasta do Explorer e desbloqueie a DLL. Você vai ter que fazer isso com o Civil 3D fechado, tá? E daí você vai ter que fazer o netload mais uma vez. Pode acontecer em casos bem específicos que dê um erro aqui na instalação e apareça uma mensagem toda em inglês, mais ou menos desse tipo aqui, ó. Tá? Vai aparecer uma mensagem em inglês mais ou menos parecida com isso. Aí é um pouquinho mais difícil de corrigir, mas não é nada muito misterioso. Basta que você localize este arquivo aqui dentro da pasta de instalação do Civil 3D ou do AutoCAD, né? Vai mudar aqui só se é AutoCAD ou Civil 3D. Vai mudar esse arquivo para leitura e escrita, né? Usando o Properties. E vai incluir essas três linhas lá no meio, ó, aqui onde está destacado em amarelo. Aí é só salvar e ir lá no AutoCAD e fazer o netload, tá? Mas isso aqui é muito raro de acontecer. Vamos lá. Fiz a instalação, vai aparecer aqui carregado, tá? O menu deve carregar automaticamente, mas se não carregar, você digita na linha de comando C3D Memo Menu. Tá vendo ali? Clica Enter e ele vai carregar o menu. O menu é esse daqui, ele vai aparecer como ribbon. Vai aparecer também aqui no menu de contexto e vai ter uma barrinha de ferramentas que eu fechei aqui, deve estar perdido em algum lugar. Ó, C3D mesmo, está aqui. Tá? Muito bem. Se ela não aparecer os íconezinhos que nem aparece aqui, é só você dar um descarregar e carregar novamente e ele aparece. É isso. Dentro do programa vai ter os comandos Legal Description Creator, que é um vídeo que eu já fiz, é só você olhar aí na lista. O Table Creator, e vai ter o Parcel Sheet Creator, que eu vou fazer o vídeo daqui a pouco, e tem alguns comandinhos que é para você editar o seu loteamento, tá? Que é, por exemplo, definir lado de um lote, às vezes tem um lote muito irregular, você usa esse comando para definir, ó, a frente é aqui, né? Tem também esse daqui que cria pontos nos vértices do lote, tá? Que é por caso de você querer numerar os lotes e essa numeração não ser necessariamente um número corrido de 1 a 10, por exemplo. Né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é abrir um dos DWGs de exemplo. Tá? Então, eu estou aqui na versão em português dele, vou abrir o DWG. Tem dois DWGs, tá? É o mesmo loteamento, só que um deles é versão Civil 3D e um deles é versão AutoCAD puro. Vamos dar uma olhada aqui na versão de Civil 3D. O Civil 3D tem uma maneira própria de lidar com o loteamento, que é o Parcel. Tá? O Parcel você vai encontrar ele aqui no Toolspace, no item Parcels, que vai estar... Cadê aqui? Prospector, né? Que são os itens que você tem no desenho. Ele vai estar no site Parcels, certo? Para o C3D Memo interpretar que esse lote aqui, por exemplo, está na quadra A ou quadra B ou coisa assim, eu separo por sites. Tá? Então o site quadra 1 é esse daqui. São os lotes da quadra 1. Dentro da quadra 1 eu tenho uma série de parcels, que é o Standard 46, por exemplo, está aqui, né?
Select. Veja que eu não tomei muito cuidado aqui, muito capricho em cotar o desenho, até porque isso daí é gosto do cliente, né? Você cota ele do jeito que você quiser. Mas o Civil 3D tem boas ferramentas para você lidar com isso. Elas estão aqui em cima. Parcels, Create by Layout, From Objects, enfim, tem uma série de barrinhas de ferramentas. Aí eu sugiro você procurar aí no YouTube, tem vários vídeos indicando como é que usa o Parcels. Aqui no C3D Memo eu parto do suposto que você já sabe usar isso. Então, tá aqui o Parcel, certo? Aí agora é só você processar. Bom, algumas regras para que você consiga fazer isso funcionar direitinho. Vamos lá na ajuda do programa e vamos ver quais são essas regras. Configurações. Para o programa C3D Memo funcionar, então ele precisa estar configurado. No Civil 3D, como eu disse, os lotes são os parcels. As quadras são os sites. E as ruas, obviamente, são os alignments. Que você vai ver aqui, está lá, ó, o alinhamento, rua E, por exemplo, né? O arruamento rua B e assim por diante. E as propriedades dos vértices dos lotes são lidos em CogoPoints. O que seria isso? O CogoPoint é esse xizinho aqui, tá? Você pode ou não ter. Se você quiser ter, né, você vai colocar ele lá com o comando de inserir pontos, que é esse daqui, né? Ou pode inserir manualmente. A numeração disso daqui é feita manual, tá? Eu não coloquei nenhum critério de numera em sentido horário, não sei o quê, porque varia isso daí de tantas formas. Tem cliente que pede isso de cada jeito esdrúxulo que não vale a pena implementar algo nesse sentido. Mas está lá, ó, se você pedir o properties de um ponto, você pode ver que você pode dar o nome que você quer para ele aqui, ó, atributos, nome, 79, né? Então tem como você fazer isso. Tá? Mas existem maneiras mais simples de você numerar os vértices. E se você tiver assim, ó, nesse lote aqui, por exemplo, a frente dele é aqui, o vértice inicial é esse, depois é esse, depois é esse e depois é esse. Ou seja, está em sentido horário, começando com o primeiro ponto da frente. E começa sempre no 1, 2, 3, 4. É todos assim? Então não precisa do CogoPoint. É só usar o número do vértice. Beleza? Muito bem. Agora vamos olhar o desenho em AutoCAD puro. Faz de conta que eu estou no AutoCAD puro agora. Tá? Esquece que esse aqui é o Civil 3D. Agora eu estou em AutoCAD puro. Então, o que você veria lá? Em AutoCAD puro, você veria que os lotes não são mais parcels, eles são polilinhas. Tá? Essas polilinhas são fechadas e estão num layer específico, que aqui no caso eu chamei de lote. Mas pode ser outro nome, pode ser de outra cor? Pode. Só a condição é que sejam polilinhas. Para eu imitar a característica do Civil 3D de pôr nome no lote, eu criei esse recurso aqui que é um bloco com atributos. Então está aqui, ó, número, descrição, área, nome. Dentro do CAD Memo, que é a versão do C3D Memo que roda dentro do AutoCAD, vai ter uma tela onde você diz para o programa, ó, o bloquinho que serve para dar as informações do lote se chama lote. O layer da polilinha chama-se, entendeu? E o valor onde eu leio a descrição do lote está lá. Também vai ter um para quadra. Se você der um draw order aqui, ó, display order, você vai ver que tem uma polilinha para quadra, que está aqui. Vai ter um bloquinho que informa o nome da quadra, que eu chamei aqui no caso de quadra. E vai ter um bloquinho que informa o nome da rua. Tá? Todos eles têm um nome diferente, que é para o programa poder diferenciar. O eixo da rua, como eu não consigo desenhar alinhamento, eu desenho polilinha também, e também está num layer específico, tá? Então fica bem simples do programa interpretar isso daqui. Então agora eu vou fazer um teste, eu vou fazer lá o netload da versão CAD desse programa, que é o CAD Memo no caso 2013, se a gente olhar lá na instalação, quando eu estou rodando o AutoCAD, da versão 2013 ao 2016, eu tenho que usar a DLL CAD Memo 2013. Então, CAD Memo 2013. Aí aqui o seguinte, pode ser que essa tela apareça para você. Essa tela aqui é mais uma segurança que a Autodesk colocou para que você tenha certeza que quer carregar alguma DLL que você não sabe de onde veio. Então, o Civil 3D avisa, ó, você tem certeza? Então, se diz que sim, eu tenho certeza. Então, carrega.
ele vai dizer sim, carregado. Agora eu posso usar os comandos. Se você olhar lá o vídeo do Legal Description Creator, por exemplo, né, eu vou ver ele aqui, ó, Legal Description Creator. Aí a diferença para o Civil 3D é que no CAD Memo eu preciso dizer, ó, quem é o layer do lote. É o layer lote. Quem é o bloco que informa as propriedades do lote? É o bloco chamado lote e dentro dele vai ter os atributos número, nome, descrição e assim por diante. Da mesma forma que tem uma polilinha, que é aquela vermelhinha lá, viu? Que tem o nome da quadra, né? O bloco chama quadra. Dentro do bloco tem um atributo chamado nome e assim por diante. Se você sempre usa dessa maneira, você pode clicar aqui em salvar, né? Ele vai salvar esses parâmetros para que você não tenha que ficar configurando o tempo todo e clica OK. Aí ele vai pedir, selecione os lotes. Bom, agora é igual no Civil 3D, então se eu quiser descrever esse daqui, por exemplo, né? Ó, a telinha é exatamente a mesma. Eu posso agora escolher lá um dos templates. Eu vou usar esse aqui do exemplo de texto, por exemplo. Abrir e mandei executar. Vou salvar aí ó, com alguma coisa em algum lugar. Sobrescrevi. Agora ele vai perguntar da licença. Eu vou aceitar aqui sem licença mesmo. Ó, fechar e OK. O que acontece se eu tentar rodar o programa sem licença? Ou com uma licença demonstrativa que já venceu? A única coisa que acontece é que o programa limita o número de lotes que você pode descrever. Então, se você tiver querendo testar o programa, você não precisa pagar nada por isso. É só baixar, instalar e usar. Você vai poder descrever até 3 lotes por vez. Tá? Mas eu sugiro que você compre a licença, ela é baratinha, não é muito cara, você pode alugar ela por um período. Tá? Aqui na tela só aparece o link para o PayPal, mas se você for aqui embaixo, ó, no link do CAD Memo, por exemplo, você vai ver que nele tem o link para você comprar uma licença válida permanente ou então alugar ela por um período. A licença permanente custa R$1.000, alugue ele por uma semana ó, por R$50, ou seja, como você vai fazer memorial descritivo aí do loteamento uma vez por mês ou sei lá, uma vez por ano, talvez, vai acabar saindo R$50, porque você vai usar isso uma vez só, ou duas talvez, ou no máximo por uma semana. Então acaba saindo por um preço bem em conta, beleza? Claro que a versão Civil 3D também dá para alugar, a versão CAD dá para alugar, todas elas dão, ok? É isso. Não deixe de assistir os vídeos de como usar os comandos. O C3D Memo tem comando para gerar então texto, tem comando para editar tabela e dentro da ajuda do programa vai ter os tutoriais de como trabalhar com o programa. Tá? Então eu acredito que o mais difícil mesmo seja esse editor de macro, para você entender como que ele funciona. Então tem um tutorialzinho aqui bem simples, tá? Não é nada difícil. Nos vídeos que tem aí na playlist vai aparecer exatamente esse tutorial aqui, né? E de resto é você se inteirar em que tipo de informação você quer. Então, por exemplo, se você tem um elemento do tipo lote, né, o que eu posso extrair do lote? Eu tenho uma tabela aqui que diz todas as propriedades que você pode obter do lote. Então, por exemplo, eu posso saber o início, o fim, o nome, a área, comprimento, todo tipo de informação. Cada informação ela tem um tipo de dado. Né? Então, por exemplo, se você tem o nome do lote, o nome o que é? Um texto. Um texto ele pode ter uma formatação específica, que é maiúsculo, minúsculo, primeira letra, como escrito, enfim. E se eu quisesse a área, por exemplo, vamos ver aqui como que é a área. A área é uma dimensão. Uma dimensão ela pode ser dada como numeral, ela pode ser dada por extenso e pode ter ou não unidade de medida. Tá? Se ele for um numeral, ele vai poder ser formatado ainda com dados do tipo inteiro, que é o quê? Se eu vou dizer que é o número mesmo em si, né, o valor numérico da área, eu quero que ele escreva por extenso. Ok? E se eu tivesse aqui no polígono, por exemplo, o vértice inicial? O vértice inicial o que é? É um tipo expansivo. O que é um tipo expansivo? É um tipo que quando eu estou aqui no editor de macro, eu tenho que clicar ele e clicar o botão editar. Tá? Vai aparecer essa explicação aqui no meio. Ó. Então eu vou ter que clicar nesse botãozinho aqui, ó, editar. Isso é uma macro do tipo expansiva. Então voltando lá, ó, expansivo.
ou melhor, no vértice, né, a gente estava no vértice, expansivo. Ó, propriedade do tipo expansivo é aquelas que abrem uma propriedade para mostrar outras. Então, do vértice inicial eu posso saber o nome, eu posso saber a coordenada. Então vamos lá dar uma olhadinha em como é que é o vértice inicial do lote. O vértice inicial, se eu clicar, eu posso saber a ID do lote, do ponto, né, que é o número do ponto lá do Civil 3D, o Cogo Point. Eu posso ter um contador, lembra que eu falei que você não precisa colocar todos os pontos aqui, ó, essas cruzinhas. Se todos eles começam no 1 e vai em sentido horário, em sentido crescente de 1 em 1, então você pode usar o contador, por exemplo. Agora, se o vértice se chama 1A, 23B, aí você pode usar o nome, né? Aí tem um recurso aqui que eu coloquei que é estaca à frente, estaca não sei o que. Se você olhar aqui, ó, esse ponto, em relação à rua A, ele está na estaca 1 mais 96. Já em relação à rua F, ele está na estaca 2 mais 65. Entende? Então, tem esse recurso também no programa. E aqui na ajuda você vai poder ver, então, num projeto de subdivisão, o que, que você tem? O loteamento. O loteamento é dividido em quadras, que é dividido em polígonos, né, os lotes. Os lotes possuem segmentos, que podem ser retas e arcos. Cada segmento tem vértice, né, e também o seu polígono vai poder ter lado, orientação e confrontante. Lado é para você dizer se ele é da frente, se é do fundo, se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Orientações é para você dizer se o lote está se a face do lote está para o norte, sul, leste ou oeste. Vai poder dizer o confrontante, o programa lê sozinho o confrontante, então você não precisa ficar gerando aqueles relatórios do Civil 3D, por exemplo, onde você tem que informar manualmente o nome do lote. Aqui não, ele interpreta o nome do lote sozinho. Você só precisa selecionar e rodar, beleza? Bom, voltando aqui um pouquinho nas configurações, a gente viu que a configuração no Civil 3D é simples. Lote, parcel e alinhamento. Acabou. No AutoCAD você vai ter essa telinha onde você diz os bloquinhos e layers das polilinhas que o programa usa para interpretar o loteamento. E é isso. Sim, vai ter mais uma coisinha aqui que é as coordenadas geográficas. Tá? Se você estiver usando o AutoCAD ou o Civil 3D, para que o programa consiga converter as coordenadas locais, vamos dar uma olhadinha aqui, as coordenadas locais, né, desse ponto, por exemplo, se eu pegar ele aqui, ó, as coordenadas locais são essas daqui. Mas qual é a latitude e longitude desse cara? Não sei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar a latitude e a longitude. E eu faço isso usando o comando Geographic Location no AutoCAD ou no Civil 3D. Né? E é bem simples, tem duas telas só. Você escolhe aqui no mapinha, dando zoom aonde você está. Aí ele vai te dizer uma tabela aqui, qual o seu referencial. Você pode escolher lá, por exemplo, Sirgas 2000, o TM23S. E acabou. Está configurado. Se você estiver usando o ZWCAD, BricsCAD ou o GStarCAD, eles ainda não têm esse recurso. Tá? Então você vai ter que dizer lá no arquivo c3dmemo.ini os parâmetros de conversão. E eles vão ser semi-eixo maior, que é o raio da Terra. O flatten é o achatamento. Se você lida com georreferenciamento, você sabe do que eu estou falando. Vai ter lá o dx, dy, dz, que é para você converter as coordenadas do sistema SAD69, por exemplo, para o WGS. Aí vai ter aqui local x. Local x é as coordenadas locais do ponto, tá? E UTMX é as coordenadas UTM do ponto de referência. E o ângulo é o ângulo de rotação dos eixos XYZ do sistema local. Então, se eu viesse aqui no meu desenho, em CAD, por exemplo, dissesse que, vamos criar um círculo qualquer aqui, esse aqui é o meu ponto de referência. Tá? Ele vai ter um par de coordenadas locais, XYZ, né? E eu sei, dentro daquele desenho, as coordenadas UTM desse ponto. Então, se eu usasse lá o comando, ó, vamos fazer o comando aqui. Então, o comando é esse aqui, ó, Geographic Location. Então, Geographic Location, Set Location from Map, né, que é a opção que eu posso escolher.
ele deve abrir aquela tela, se a minha internet estiver funcionando, ó, tá aí. Então, Geographic Location. Eu vou dizer para ele assim, olha só, eu tô aqui no Brasil, né? Em algum lugar aqui, tá? Se eu quisesse dar um zoom, aproximar bem bonitinho lá, enfim, próximo. Agora eu vou dizer para ele, ó, eu tô no sistema WGS whatever, próximo. E daí selecione um ponto para ser a coordenada local, é o centro do círculo. Especifique o ângulo, lembra lá no arquivinho INI, né? Vamos mostrar ele aqui de novo na ajuda, ó, rapidinho. Ó, esse ângulo é justamente essa pergunta que ele está fazendo aí. Ó. O norte, então, está apontando nessa direção. Beleza, está configurado. Então, agora, se eu pedisse as coordenadas de um ponto qualquer aqui para o programa em latitude e longitude, ele ia me dizer. Ah, aqui nas versões 2014 em diante, o AutoCAD consegue inserir a imagem do Bing. Legal, né? Você usa lá o comando geomap, já aparece aqui a imagem do Bing. Então, claro que você tem que estar logado aí na sua conta do Autodesk 360, né, para que isso funcione. Beleza? Assim o programa consegue gerar lá uma coordenada. Vamos fazer aqui rapidinho uma tabelinha de coordenadas. Deixa eu ver aqui, eu estou na versão em CAD puro, então esse aqui vai funcionar. Então, se eu pegar lá no comando C3D, Table Creator, né? Ok, eu quero deste lote aqui. Eu peço para editar aí um template qualquer. Novo, editar. Daí eu quero aqui do polígono. Eu quero o vértice inicial. Vamos achar aqui vértice inicial. Do vértice inicial eu quero a coordenada escrito em latitude e longitude. Então, coordenada, cadê aqui? Latitude e longitude. Ok, 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 ok. Fecha. Ups, faltou, estou fazendo tabela, né? Então, legal description, que daí ele gera o texto, é melhor, né? Vamos lá, selecionei a polilinha. Então, vamos colocar de novo lá, polígono, editar, eu quero vértice inicial, do vértice inicial quero coordenada, ou melhor, coordenada com longitude e coordenada latitude. Ok, 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 ok. Salvo em algum lugar. Sem licença mesmo. Processa. Tá aí, ó. Perceba que eu fiz só a coordenada do vértice inicial, mas ele está aí, ó, numa latitude e uma longitude, ok? Se eu quisesse gerar uma tabela, veja o tutorial de tabela, configura o seu referencial e pronto, tenha a sua tabela. É isso. Até mais.